Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar início a mais um bate-papo com o Rafael Biata. Hoje eu vou falar com a nutricionista esportiva Mariana Bernardes. Boa noite, Mariana. Boa noite, gente. Tudo bem, Rafael? Boa noite, pessoal. Ô Mariana, primeiro eu quero que você fale um pouco do seu trabalho para a turma que está nos assistindo e como eles vão fazer para encontrar você. Bom, eu sou nutricionista esportiva e clínica. Eu trabalho com atendimento domiciliar e todas as informações que eles precisarem tem no meu perfil, que é esse aqui, é Mariana_nutricionista. Ok, muito bem. Ô Mariana, eu vou dar início aqui às perguntas. E a primeira pergunta que eu tenho para você, que ela é muito questionada dentro do esporte, qual a importância de uma nutricionista para um atleta de ponta e que quer manter um bom desempenho no esporte? É de suma importância, né? É fundamental ter um bom nutricionista te acompanhando. Porque se você tem uma carga de treino muito grande e não tem uma alimentação adequada, esse treino não vai render, né? Você vai fadigar, você não vai dar conta da pressão que vai ser, principalmente muscular. Então, é fundamental que tenha um nutricionista para orientar o que vai ser de pré-treino, pós-treino, dependendo do treino, durante e até o que comer no período do descanso, porque é muito importante também o que o atleta ou o que o praticante de atividade física faz enquanto descansa, né? Então, é fundamental. Sim. Hoje, quem quer ter um bom desempenho no exercício, na atividade, tem que ser acompanhado por um nutricionista. Sim. E outra questão é que muitos convencionais que praticam esporte, ou seja, aquelas pessoas que praticam esporte por hobby ou que praticam academia por hobby, com o intuito de perder peso, acaba se alimentando e fazendo dietas de forma errada. O auxílio desse profissional é de suma importância para que não tenha um efeito negativo. Qual a sua recomendação para as pessoas que fazem esse tipo de nutrição sem um acompanhamento? Rafael, é muito comum eu escutar assim dos pacientes. Comecei a fazer exercício físico, achei que eu podia comer à vontade, achei que estava tudo liberado e pronto. Só que não é bem por aí, sabe? A nutrição, ela entra nesse sentido de regular, né, o que a pessoa, né, vai comer de acordo com os objetivos dela, né? Então não adianta você fazer exercício físico e, por exemplo, comer besteira, comer muito doce, muita farinha refinada, porque senão vai ter resultado. Então, o nutricionista, para o praticante de atividade física ou para o atleta, é fundamental, igual eu disse na outra pergunta, para melhorar o desempenho. Porque é de acordo com cada paciente, né, com cada atleta, que a gente vai falar, olha, você vai comer isso, isso e isso, para você ter um bom rendimento. Entendeu? Porque senão você vai jogar o seu treino no lixo. Tanto que muitas das vezes a gente começa a perceber que até o paciente, o aluno da academia, assim, começa a perder massa muscular. Porque não tem a orientação adequada, às vezes entra com uma suplementação equivocada, e aí o sucesso que ele teria ali acaba não tendo. E aí até desanima, né? Porque tá treinando e não vendo resultado, aí ele acaba desistindo da situação. Sim. Outra questão também é que tem se utilizado muitos produtos aí, que, como se dizem, produtos mágicos, né? Que é para o aumento de massa muscular, para aumentar o desempenho durante o treinamento, e isso traz muito prejuízo físico para as pessoas. Quais prejuízos isso pode trazer para a pessoa que faz o uso, né? Que faz o uso de anabolizantes e de produtos que não são bons para o organismo e se alimentam de forma errada ou compram produtos que não vão fazer tanto efeito quanto ele espera e pode trazer um efeito negativo para o organismo. O uso indiscriminado dessas substâncias é extremamente prejudicial. Pode até provocar câncer, dependendo do tipo de substância, né? Problemas no fígado, problemas
renais. Então, são substâncias, assim, quem sou eu para falar que são ruins ou que são boas? Esse tipo de anabolizante são prescritos somente por médico, né? Pelo nutrólogo, ou pelo médico do esporte, ou pelo endocrinologista. Nutricionista não tem não pode prescrever esse tipo de suplementação, tá? Cabe ao nutricionista suplementações de complementação, tipo whey, creatina, né? Alguns fitoterápicos que auxiliam também o processo de hipertrofia ou que aumentam a força muscular, tá? Mas o uso errado de certas substâncias assim, pode provocar várias complicações de aumento de pressão, esteatose hepática, uma impotência sexual. Então, assim, são substâncias que só com recomendação médica e prescrição. Se eu não estiver enganada, é até com receita retida, aqueles medicamentos de tarja preta. Entendeu? Sim. Então, não é qualquer pessoa que tem acesso. E outra coisa, você suplementar uma coisa sem necessidade, você está jogando dinheiro fora. Se você não precisa, se você não fez um exame que comprova a necessidade de você usar aquilo, você está gastando à toa, porque seu corpo, a maioria das vezes, vai eliminar. Ele não consegue absorver e vai embora. Só é eliminado mesmo. Sim. Uma outra pergunta, essa pergunta foi um internauta que me fez essa pergunta há um tempo atrás, e eu trago essa pergunta para você porque você é nutricionista profissional, eu não tenho conhecimento nenhum nessa área, então você vai saber responder melhor que eu. Dentro de vários grupos que nós fazemos parte, muitas pessoas ficam pedindo conselhos de como emagrecer, o que ela deve alimentar, o que pode ajudar. Você consegue e pode nos citar ao menos 5 alimentos que podem aumentar o metabolismo e acelerar para que a gente consiga uma perda de peso mais eficaz? Seguinte, não tem alimento que acelera o metabolismo. O que acelera o nosso metabolismo é realmente treinar, beber bastante água, né? E ter uma boa alimentação de modo geral. Tem alguns alimentos que vão auxiliar a gente a ter um melhor desempenho no momento da atividade física, né? Só que esses alimentos, eles podem variar, tipo, do exercício que a pessoa vai fazer, do tempo que ela tem para comer antes do exercício, né? O tempo de digestão. Mas, basicamente, alimentos pré-treino têm que ser alimentos energéticos, né? Por exemplo, uma fruta, às vezes uma batata doce, algum alimento que vai... E castanhas também são alimentos que são aconselhados de pré-treino. Então, por exemplo, uma pessoa que vai treinar em 40 minutos vai fazer uma refeição agora. Então, tem que ser um carboidrato de absorção mais lenta, por exemplo. Né? Às vezes um pão integral, uma tapioca. Aí vai variar de acordo com o objetivo de cada pessoa, né? De cada atleta. Vai variar o tempo de treino que essa pessoa vai ter. Então, assim, mas basicamente, são carboidratos e gorduras boas, né? Que são bons como pré-treino. E assim como também para recuperação muscular. Eu tenho que ter proteínas, né? Para ajudar o músculo a recuperar. E também carboidrato, porque a gente perde glicogênio muscular. Então, se eu não recuperar esse músculo direito, em 3 dias eu estou fadigado e sem energia. Sim. Isso é muito bom, muito boa resposta. Outra questão que nós temos é a alimentação diária. Na maioria das dietas, eles colocam lá um café da manhã satisfatório, né? Diz que o café da manhã é a principal refeição do dia. Qual o café da manhã mais adequado, mais bem preparado para que um atleta ele consiga manter o seu corpo em bom funcionamento durante o dia? Bom, na verdade, Abel, todas as alimentações que você faz durante o dia são muito importantes. Não adianta a gente achar que vai fazer um café da manhã lindo de rei e fazer refeições ruins ao longo do dia. Não, uma coisa não compensa a outra. Eu tenho que ter boas refeições em todos os horários, né? E eu tenho que ter constância. Não adianta eu tomar um café bom um dia e achar que já vai resolver o meu problema. Porque não vai, sabe?
Aí é o que eu estava te falando da individualidade. Esse café, ele vai variar de acordo com o percentual de gordura do paciente, do objetivo dele, do que ele vai fazer ao longo do dia. Por exemplo, o tipo de trabalho que ele tem, por exemplo, se ele for uma pessoa que fica dentro do escritório ou uma pessoa que anda no trabalho, já muda, porque são gastos calóricos diferentes, né? A gente tem uso muscular diferente, por exemplo, uma pessoa que fica sentada e uma pessoa que vai andar. Então, isso é muito variável, né? De modo geral, é importante ter os macronutrientes no café da manhã, porque você ficou um longo período em jejum. Então, por exemplo, igual eu estava falando, uma aveia, uma fruta com aveia, ou um pão integral, ou uma tapioca. Dependendo do percentual de gordura, não entra carboidrato, às vezes entra só proteína, entendeu? A gente pode pôr um ovo, um queijo branco, dependendo. Então, assim, uma vitamina, dependendo até um whey protein caberia. Mas aí vai de pessoa para pessoa, e é bem individual, entendeu? Sim, entendi. E outra questão também que foi me feita por uma pessoa, por um internauta, é sobre o jejum intermitente. Jejum intermitente, me fala qual a sua opinião sobre essa prática e os benefícios e prejuízos. Então, o jejum é uma prática que inclusive, eu uso com alguns pacientes. Eu acho que funciona muito bem, né? Melhora a resposta da glicose, melhora a resistência à insulina, diminui a ansiedade, regula o apetite. É uma técnica muito boa. Só que, por exemplo, você não vai chegar hoje, vir amanhã e virar amanhã eu vou fazer jejum. Não é assim. É uma coisa construída. Porque senão a pessoa não consegue fazer, vai se frustrar. E o pior, igual você falou, que tem o lado ruim. Que ao invés de você queimar gordura, você queima musculatura. Aí você começa a catabolizar. Então, assim, é uma técnica muito legal. Funciona muito bem quando feita sob supervisão. Mas não é uma técnica para qualquer pessoa sair fazendo. Tipo, vou fazer jejum aqui agora, me deu na telha e vou fazer. Não vai funcionar. Aí a pessoa vai se frustrar e não vai ter resultado. Ou então vai ter um resultado negativo. E tem algumas situações que podem provocar até gatilho. Por exemplo, a pessoa fica um longo tempo sem comer. Quando vai comer, desconta tudo. Né? E come até o reboco da parede. Que também não vai ajudar muito. Entendeu? Então, a supervisão de um nutricionista, ou de um nutrólogo, ou de um endocrinologista é fundamental. Sim. E a outra questão é porque nós que trabalhamos com esporte e damos aula, nós trabalhamos com todos os tipos de alunos e uma grande parte desses alunos vem com algum histórico de alguma doença. E eu quero te fazer uma pergunta a respeito do diabetes. Qual a suplementação ideal para trabalhar com o paciente com quadro de diabetes? Para que ele possa ter um ganho de massa favorável e satisfatório e não tenha nenhum prejuízo em relação à saúde. Pois é, e é uma pergunta muito interessante, porque isso também é muito individual. Porque, por exemplo, você pode ter um paciente com a glicose bem controlada, usuário de insulina, ou um paciente que usa só uma medicação oral. Então, a gente tem que sempre que pontuar isso, porque às vezes eu falo alguma coisa que o nutricionista falou. E cada caso é um caso, tá? O ideal sempre para esse paciente é usar carboidrato de absorção lenta para o diabético. Por quê? Para a gente não ter pico de glicose, tá? Então, às vezes é uma batata doce, alguma coisa com aveia, alguma fibra de absorção mais lenta, né? Ter o controle glicêmico durante o treino, principalmente se for um treino longo, porque ao longo desse treino esse paciente pode ter hipoglicemia. Então, dependendo no meio do caminho aí, tem que entrar com uma dextrose, ou uma maltodextrina, ou até mesmo uma palatinose. Então, aí vai depender do treino e até do percentual de gordura dele, para ver se realmente é necessário entrar com essa suplementação. E ter muito cuidado na recuperação desse paciente, né? Por quê? Porque
ele fadiga com mais facilidade. Então, sempre depois do treino, ele tem que estar com uma alimentação bem redondinha, né? Às vezes até uma fruta que tem uma absorção mais rápida, às vezes um pão. Às vezes ele pode entrar com whey também, que o whey não altera a glicose dele, né? O whey proteico concentrado não altera a glicose. E creatina é uma boa suplementação para um diabético, porque também ela não mexe na glicose. Né? Uma suplementação, a creatina, pegando o gancho do jejum, é um suplemento que não quebra jejum, não tem carga glicêmica. Então também é bom para ser utilizado. Só que, ressaltando a importância de que cada um é cada um. A gente não pode sair achando que isso é geral, não. Vai muito de cada paciente. Então, a gente tem que respeitar sempre, quando se respeita a nutrição, a individualidade. Né? Porque, por exemplo, você pode ter um atleta com o mesmo peso, com a mesma altura, só que com um percentual de gordura diferente. Já muda tudo, entendeu? E já muda, às vezes, completamente a dieta. Então, essa individualidade, ela tem que ser respeitada. Não só no esporte, mas em todo momento, né? Que tem uma construção de uma alimentação. Por exemplo, tem 5 pessoas numa casa. Cada um é de um jeito. Não adianta a gente achar que vai fazer a mesma coisa para um e vai dar certo com o outro. Gêmeos, por exemplo, não dá certo. Cada um tem a sua individualidade. Então, para todas essas situações, a gente tem que respeitar a individualidade de cada paciente, de cada atleta. Sim. Ô Mariana, antes de eu fazer a última pergunta para você, eu recebi uma pergunta de um internauta e é uma pergunta muito importante, porque eu mesmo tenho esse questionamento. Alimentação antes de treino. Eles fizeram uma pergunta para mim que foi a seguinte. Quando eu treino, eu faço alimentação. Às vezes eu sofro enjoo, tem enjoo pós-treino, e algumas vezes também o meu intestino trava. O intestino trava. Então, qual o tipo de alimentação e se esse acontecimento está relacionado à alimentação antes do treinamento? Olha, vou desmembrar a sua pergunta porque uma coisa não tem muita relação com a outra. O intestino preso, muito pelo contrário, tá? O exercício físico, qualquer um dele, favorece o intestino a funcionar. Porque você tem uma movimentação da musculatura da barriga e isso favorece o peristaltismo do intestino. Então, essa questão do intestino preso tem que se observar ao longo do dia o que essa pessoa está fazendo. Tá? Porque exercício físico é ótimo para fazer o intestino funcionar. Entendeu? E a questão do enjoo é muito comum acontecer quando você faz uma refeição muito em cima da hora de treinar. Aí essa refeição fica no estômago ali, meio pulando, né? Que você vai treinar, vai movimentar. A absorção dela não acontece, porque a gente precisa de pelo menos uns 40 minutos para absorver, dependendo do que a pessoa comer. E aí isso fica ali forçando o esfíncter, né? Que é um anelzinho que a gente tem entre o estômago e o esôfago. E aí produz esse mal-estar. Tem situações que a pessoa chega até a vomitar, né? Dependendo da intensidade do treino. Então, dependendo do treino, se for um treino muito aeróbico, né? Com muito cardio, é bom ela comer pelo menos 1h e 20 antes do treino. Né? Para ter certeza que essa comida já passou pelo estômago e já está no intestino, sendo absorvida. E aí que vai ser favorável. Em alguns casos de paciente meu, principalmente quem acorda muito cedo para treinar, eu já peço para treinar em jejum. Porque não vai adiantar a pessoa comer 20 minutos antes de treinar. Vai dar só refluxo. Não vai absorver. Então, às vezes, na noite anterior, né, antes de dormir, a gente coloca alimentos de carga glicêmica mais baixa, para a absorção ser mais lenta, para ter condição de treinar sem comer nada de manhã. Né? Porque senão realmente dá esse mal-estar, essa náusea. Entendeu? Entendi. Outra questão é o consumo de calorias diário que devemos fazer. Muitas pessoas se alimentam bem durante o dia, no entanto, ela não consegue obter e ter o objetivo de ganho de massa muscular ao qual ela espera fazendo aquela alimentação.
Nós temos um número de calorias que o nosso corpo exige naturalmente durante o dia, que é um gasto natural. E, assim, qual o consumo de caloria excedente que devemos ter para que tenhamos um ganho de massa razoável? Pois é. Outra pergunta que é muito variável. Vai variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, nós temos a taxa metabólica. Taxa metabólica é o nosso metabolismo basal. É o que a gente precisa de calorias só para se manter vivo. Geralmente, para uma mulher, assim, é de 1.500, 1.600 calorias. A gente tem que somar a essa taxa metabólica o nosso gasto energético. Por exemplo, levantei, saí para trabalhar, tenho mais o gasto. E eu tenho que somar também o que eu gasto no treino, né? O que eu estou gastando lá no treino. Aí, em cima desse gasto total, eu vou colocar a caloria dependendo do objetivo do paciente, dependendo da massa magra dele, dependendo do percentual de gordura, para ele ter uma hipertrofia, entendeu? Então, isso vai ser assim, eu não posso falar, por exemplo, vai ter gente que vão ser 100 calorias, terão pessoas que vão ser 500 calorias. Eu tenho um paciente que eu tenho que colocar 1.000 calorias a mais na dieta dele. Porque é muito variável, depende da condição que ele se encontra agora. Entendeu? Tem gente que é muito magrinho, que acaba a gente não pode colocar muita coisa. Tem gente que tem muita musculatura, então é um tecido muito metabólico. Então tem que colocar mais caloria. Então isso é muito variável. Entendeu? Vai tipo de umas 50 calorias a 1.000 calorias a mais do que o gasto energético total. Sim. Mariana, eu quero te agradecer por essa conversa, por esse bate-papo com você. Eu quero voltar a conversar com você novamente, falar sobre alimentação, pois esse é um assunto muito importante dentro da área do esporte. E eu quero que você deixe as suas disposições finais para as pessoas que estão te assistindo, para os amigos, e deixe o seu contato também, mais uma vez, as formas de elas encontrarem você e estar aí contratando o seu serviço, o seu trabalho. Primeiramente, me desculpa. Hoje eu acabei atrasando. Trânsito de sexta-feira é complicado, mas acabou que deu tudo certo. Pode contar comigo sempre que precisar bater um papo sobre alimentação. Estou aqui. É sempre bom tirar as dúvidas. Eu sei que às vezes a alimentação ela é muito controversa, mas realmente a gente tem que respeitar, igual eu disse, a individualidade de cada paciente. Né? Pau que dá em Chico não dá em Francisco. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso, sabe? Mas precisou de mim, me chama. Combinado? Me encontrem sempre no Instagram, @mari_nutricionista. E lá tem todas as informações que as pessoas precisam. Só entrar lá e me seguir. Mais uma vez eu agradeço, muito obrigado. Tenha um ótimo final de semana. Eu que agradeço. Ô, pessoal. Para vocês também. Precisou hoje aqui. Foi mais esse bate-papo aí com a Mariana Bernardes. E aguardo vocês na próxima semana.